Olá, está começando mais um Margens da Palavra. Uma vez por mês, eu, Edma de Góes, e a minha parceira Luciana Moreno levantamos um assunto para ser discutido com entrevistados que atuam no campo literário baiano e brasileiro. A gente também convida colaboradores para fazerem leituras literárias e damos dicas do campo da cultura. Este é o 5º episódio gravado nas nossas casas. A Luciana está em Lauro de Freitas, o Renê do Vale, nosso técnico de som, está em Itapuã e eu estou aqui no Rio Vermelho. Pois é, Edma, mais um episódio feito em home office, mais um episódio feito na pandemia. Nem fizemos nosso primeiro aniversário, já tivemos que lidar com aprendizagens relativas ao modo de operação do novo normal. O episódio passado, sobre diversidade e mercado editorial, nos levou a pensar em 2 assuntos que normalmente não são comentados entre o grande público. O primeiro deles, já tratado com a nossa convidada, Fernanda Felisberto, no episódio 7, quem não ouviu, escuta lá, é que o livro é um produto e que circula e movimenta um mercado específico. Esse mercado fomenta eventos culturais, gera renda nas cidades, repercute no turismo, no caso das festas literárias, e emprega muitos profissionais, além de escritores e livreiros. Para ouvir um pouco sobre esse assunto, convidamos o gestor cultural, professor e poeta João Vanderlei Moraes Filho. Anteriormente, João foi diretor do livro e da leitura na Fundação Pedro Calmon, secretário de Cultura de Cachoeira e integrante da coordenação executiva do Conselho Deliberativo do Plano Estadual do Livro e Literatura na Bahia. Nos últimos anos, ele pesquisa políticas culturais de promoção e acesso ao livro e à leitura em países latino-americanos, no doutorado em Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia. João Vanderlei também é editor colaborativo da Ateliê Portuário Editorial. Vamos começar agradecendo a presença, né, e esse diálogo com o João Vanderlei de Moraes Filho. E uma das primeiras perguntas, João, que a gente quer conversar com você, né, começar esse diálogo, você é poeta, escritor, tem a experiência na gestão da cultura, realiza eventos como Agitador Cultural, é exemplo do Caruru dos 7 Poetas, né, que é um evento festivo, meio comemorativo do mês de setembro, em que você une alguns desses poetas e acaba visibilizando também a produção dessas pessoas, mas você também acumula o trabalho de editor na Ateliê Portuário Editorial, que se define como um ateliê editorial colaborativo, que atua para o fortalecimento da bibliodiversidade na Bahia. Então, a gente quer começar ouvindo você sobre a questão da edição de livros na Bahia, como é que esse mercado, a partir da Bahia, o mercado baiano de editoras tem funcionado, que você faça uma avaliação desse cenário. Bem, também inicio agradecendo ao convite, ao Margem da Palavra, as professoras Luciana e Edma, muitas graças pelo convite e pela oportunidade de diálogo sobre esse tema. A minha participação, digamos assim, nesse campo, livro, leitura, literatura, minha participação é muito desse lugar do escritor, do poeta, do recôncavo, da Bahia, que buscou meios para poder fazer com que a literatura, o escrito naquele território, naquele lugar, fosse além das margens do rio Paraguaçu, a sua margem esquerda, sempre buscando oportunidades de difundir, não é? Então, havia alguns momentos, como as festas, a festa da Boa Morte, que chegavam pessoas de vários lugares do país e alguns lugares da América Latina, Europa, Estados Unidos. Então, era um momento de nós difundirmos. Com o ateliê, com o Caruru, isso já é já vem de uma intervenção pensada, articulada para, eu não diria concorrer,
mas de utilizar as linguagens que nós encaramos como necessárias para apresentar esses conteúdos literoculturais, mas não apenas esse conteúdo literocultural como um produto de consumo descartável. Digo assim, um livro, por exemplo, você pode comprar por R$35, R$45. O valor de uma pizza, a depender do lugar, pode variar de R$35 a R$90, e a comer pizza em lugares assim é muito mais comum do que comprar o livro. Então, nós tentamos sempre associar esse consumo literocultural do livro, ou da literatura, ou da leitura, a uma articulação com o patrimônio cultural. Assim, vocês falaram do Caruru, então o Caruru dos Sete Poetas, ele acontece justamente, ele aproxima escritores que já foram publicados, que não foram publicados, que já têm um reconhecimento, em um determinado momento, que é a celebração de Cosme e Damião. Em Cachoeira é muito forte a tradição do Caruru dos Sete Meninos. Então, eu vivi, junto com outros amigos lá, essa tradição do Caruru dos Sete Meninos. Então, quando surge a necessidade de se construir, de se pensar um espaço favorável a esse consumo do livro, essa difusão de uma literatura que a gente pensa ser dissonante daquela literatura estabelecida por um conjunto de editoras transnacionais que movimentam o mercado editorial nacional, e quando ocorrem essas festas literárias, muitas vezes festas literárias internacionais, os autores e editoras que são privilegiadas são justamente essas editoras de um contexto nacional, desprivilegiando muitas vezes as editoras independentes locais, embora glocais, né? As festas literárias, por exemplo, elas são espaços que fazem parte de uma construção da indústria editorial, que é a ponta, a difusão, uma parte da venda dos livros. Então, quem é que está ali naquela programação cultural? Quem é que produz o evento literário? Quais são os interesses ali? Quem é que banca aquele fenômeno? É muito comum as editoras independentes na Bahia ela ter uma venda, uma maior visibilidade nas festas literárias, nas feiras literárias que acontecem espalhadas pela Bahia, e antes na Bienal do Livro da Bahia, né, nas bienais. Só que se nós pensarmos como é que isso acontece, né, o que é a Bienal, o que era a Bienal, né, do livro, pensando não como um sujeito do mercado do livro, um agente do livro, mas pensando a Bienal também como um lugar que demonstrado como uma democratização do acesso ao livro no Estado, né? Um lugar para se promover a leitura. Mas o que significava isso para o campo editorial baiano? As editoras baianas sempre tiveram que, muitas vezes, comprar esse espaço, de vender esse espaço, de estar na Bienal, ou o Estado, a Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, bancar tipo 10 estandes e distribuir para as editoras mais evidentes. Isso foi assim até antes de 2013, em relação às bienais, porque todos os outros estandes, com exceção de uma distribuidora de livros da Bahia, que é a LDM, que tem uma livraria e distribui as grandes marcas nacionais, que sempre teve um lugar privilegiado, né, geograficamente, nas bienais. Todos os outros estandes eram livreiros que representavam distribuidoras de livros nacionais, de editoras nacionais, muitas vezes refugos dessas grandes editoras. Então, saíam em comitiva grandes carretos, grandes caminhões, né, que são Belo Horizonte, Salvador
Rio de Janeiro, porque era uma empresa de São Paulo que organizava, era a Faga Eventos. Então, ela fazia um conjunto de eventos, um conjunto de bienais em certos estados, e aqueles lotes de livros de certas distribuidoras, com livreiros que muitas vezes dividiam o custo, né, para dividir esse espaço com essas distribuidoras, e acabavam por vender essa produção, que não era uma produção editorial aqui da Bahia, embora representasse para o poder público, para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Educação, o maior investimento na promoção do hábito da leitura e democratização do acesso ao livro no Estado. Isso ficou... Mas sem uma divulgação real, então, da literatura produzida aqui. Em resumo, a literatura produzida, era o que acontecia. A literatura produzida aqui aparecia na Praça do Cordel, na Praça da Poesia, em espaços que tem menos visibilidade, que tinha menos visibilidade, como a Arena da Vivo, a Arena, os espaços que tinham que era justamente o lugar de circulação desses escritores nacionais, não é? No contexto, quando começa a se pensar um processo de democratização do acesso para que as editoras baianas tivessem um lugar mais privilegiado, isso acontece em 2013, a partir da elaboração do Plano Estadual do Livro e Leitura, para você ver a complexidade das políticas públicas e, às vezes, desse processo de democratização do acesso, porque antes se fazia isso com chamadas, né, telefônicas, você escolhia quais eram as editoras que podiam representar, mas aí quando você coloca a cultura como direito, você aí publica um decreto, uma convocatória pública, não é? A Fundação Pedro Calmon, em 2013, fez uma convocatória pública para dizer, olha, vai acontecer a Bienal do Livro e a Secretaria de Cultura do Estado vai financiar, vai promover o acesso de 10 editoras baianas, 10 estandes para 10 editoras baianas, desde que essas editoras apresentem a sua constituição formal, ou seja, minimamente o CNPJ, as suas atividades, o seu catálogo, né? E uma contrapartida, que seria um lançamento, alguma movimentação, para que nesse lugar houvesse uma dinâmica entre as editoras. Então, um dos empecilhos principais que nós tivemos de operar, de gerenciamento de crise, nesse processo de democratização do acesso, era que muitas das editoras que buscavam ser contempladas, elas não tinham essa constituição formal. Então, enquanto diagnóstico, isso serviu para mostrar o lugar do mercado do livro na Bahia e quais seriam as nossas prioridades, não é? Duas coisas da sua fala me inquietaram. A primeira, quando você diz que a Bienal do Livro na Bahia era uma das ações de Estado maiores, eu imagino, em relação a livro, leitura e literatura, né? A democratização do acesso, assim, né? Porque tinha os estudantes, tinha os vales livros, toda essa política de democratização do acesso, né? Eu concordo que a Bienal era o grande evento do Estado em relação a livro, leitura e literatura, mas a gente ficou um tempo sem ter a Bienal, e aí são várias as questões que eu fico pensando, né? Será mesmo que a grande ação de formação, de público leitor e de mercado seria investir numa Bienal como essa? Essa é a primeira inquietação que me vem à mente. Isso é uma provocação. Outra é uma segunda coisa, assim, será que essa ausência, esse tempo de ausência da Bienal, né, ela acabou criando um espaço para outras ações, a exemplo das festas literárias, como Flic, a Fligê, a visibilização da Flifes, que é a Feira de Santana, que nunca foi tão visibilizada. Essa é a segunda coisa.
E eu queria só acrescentar um parêntese aí, antes da tua resposta, João, porque a gente está tratando feira, bienal, tudo como se fosse uma coisa só. A minha percepção é que são formatos diferentes, no sentido de que, e eu acho que Luciana concorda comigo, porque a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso antes. As festas literárias, por exemplo, elas tentam estabelecer um espaço de proximidade com o leitor diferenciado do Bienal. Essa coisa da festa, da Bienal, da Feira do Livro. No mestrado, eu escrevi um texto, quando eu estava no mestrado, escrevi um texto falando da relação entre festa e literatura, né? Aspectos históricos e contemporâneos, assim, como nasce essa ideia de feira literária, de festa literária. E aí eu vou buscar que a notícia de feira mais antiga, mais tradicional, é a Feira de Frankfurt, e ela nasce ao redor da igreja. Como é que isso surgia? No domingo, na missa de domingo, né? Então, para se vender, como se vendia a imagem dos reis romanos, dos imperadores, daqueles heróis, né? Nas narrativas, que se juntava nessa espetacularização das narrativas, acontece da mesma forma na Alemanha e se formam esses pequenos nichos de mercado. Então, quem é que vai consumir a história do Santo Fulano ou do Frei Beltrano, de São Jorge? Os fiéis. Então, vamos produzir esses livros, vou chamar de livro aí, esses receptáculos desses conteúdos, né, literaculturais, até chegar mesmo à produção de Gutenberg, que a gente vai chamar de livro, mas ela nasce sempre de uma maneira funcional. E eu queria convidar vocês também a pensar esses espaços, as feiras, as festas, as bienais, os festivais, como espaços funcionais pensados pela indústria editorial, pelo mercado editorial, por livreiros, por distribuidores, que criam estratégias para poder vender os seus livros. Então, quando Edma fala do contexto meio gelado das bienais, se buscou renovar com as feiras. Primeiro nascem as feiras, né? As feiras de São Paulo, a feira de livro, porque a feira livre é onde você circula, onde você tem essa circularidade mais à vontade. Veio a Bienal para dar uma garantia de segurança, não é? Você vê as bienais se multiplicam, se desdobram a partir do eixo Rio e São Paulo, não é? Então, a própria história da Bienal de São Paulo, se você for, ela nasce de uma feira que acontecia na Praça 11, na Praça 15, enfim, uma praça conhecida de São Paulo. A mesma coisa ocorre aqui. Então, quando a gente faz associação, fala, por exemplo, que a Bienal saiu de cena, não, ela não saiu de cena, né? Aconteceu que esse modelo de negócio, que aí vai mudar a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, né, de pensamento de o que é essa democratização da cultura, a cultura é entretenimento, a cultura é desenvolvimento, e a partir de 2007, aqui na Bahia, né, com essa nova perspectiva da cultura como desenvolvimento, inclusive com uma secretaria específica para a cultura. Então, há que fazer essa distinção. Quando a Bienal sai de cena, entra um outro evento em cena, que é a Flica. E a Flica hoje ocupou esse espaço de grande festa literária do Norte e Nordeste, e que acaba sendo também esse circuito nacional onde se vende muitos livros, tem uma distribuidora de livros, né? Se vende muitos livros ali, livros dessas distribuidoras nacionais, o que possibilita o mercado independente, editorial, assumir certas fissuras desse mercado, dessas brechas que acontecem nesse lugar,
E o Estado também possibilita que 10 editoras participem. Acontece a Flica, que é o maior hoje, o que seria o maior investimento se nós pensarmos que a Flica ela é patrocinada pelo Estado a partir das leis de incentivo fiscais, o Faz Cultura, que é o patrocinador dos 100%, né, do projeto, o patrocinador paga 80%, mas em se tratando de um festival de literatura, pode chegar até os 100% de desconto, ou seja, o Estado, a empresa adianta o recurso e depois deduz no seu ICMS. Acontece também a Flipelô, eu queria convidar vocês a pensar a Flica, a Flipelô, a Feira de Feira de Santana, a de Mucugê, esses espaços, pensar a programação litero-cultural de cada um deles e como as editoras baianas aparecem em cada um deles. Então, quando nós saímos do eixo Salvador, Cachoeira, Flica, a presença e Flipelô, né? Flipelô, Flica, as editoras baianas deixam de ter aquele espaço ali das editoras baianas e aqueles dali são dos escritores que estão na programação da festa para compor e interagir de uma forma mais, eu não diria visceral, mas de uma forma mais local. Por exemplo, a festa literária de Prado Forte, como acontece, com parcerias com as editoras na programação. A de Mucugê, você vê a presença dos editores, não é apenas dos editores baianos, e de lançamento, uma maior presença de autores baianos com uma mescla de autores nacionais, digamos assim, mas um enfoque no local, sem perder esse local. Agora, pensar esse lugar do investimento a partir da política pública me faz pensar a quem interessa a promoção da leitura e a democratização do acesso ao livro, quando isso parte de um acordo de organismos internacionais, como a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que convoca os Estados ibero-americanos, os países, né, os 21 países que compõem esse bloco, para assinar um documento em 2003, a Declaração de Santa Cruz de la Sierra, onde cada um desses países se responsabilizam primeiro, eles reconhecem que a leitura é um vetor do desenvolvimento econômico, social e cultural dos países. E que eles também se responsabilizam pela formulação de leis e de programas nacionais e planos nacionais de leitura, enquanto políticas públicas e políticas de médio a longo prazo. Ou seja, em 2003, 21 países, inclusive o Brasil, é evidente, assinaram um documento se comprometendo a construir políticas e práticas nacionais para promover o livro e a leitura, inserir o livro e a leitura na agenda pública, na agenda das políticas públicas. Isso que você está falando em nível nacional, entre países, acordo entre países, é isso? A minha dúvida, eu não sei se eu consegui acompanhar o fio, mas a minha questão é, essa discussão que você está mostrando, que é uma discussão mais global, ela vai deslizar de fato para as políticas dos estados? Para entender como é que esses organismos internacionais, quais são as dinâmicas que movem esses organismos internacionais. Por isso eu pergunto a quem interessa essas políticas de promoção da leitura e por que os países hispano-americanos e o Brasil se responsabilizam pela formulação de leis que garantam que os estados façam a aquisição de livros para atender a demanda da leitura. Qual é a demanda da leitura? Desde o analfabetismo funcional à ausência de espaços
de acesso ao livro, que é como entra aí as políticas para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares. Só que essas discussões, né, aí com essa pesquisa do doutorado, porque no mestrado eu fiz uma análise comparativa dos planos nacionais do livro do Brasil e da Colômbia. Na pesquisa, eu me deparo que esses dois planos têm uma mesma origem, que é esse documento, que é a Declaração de Santa Cruz de la Sierra e o Plano Ibero-Americano de Leitura. Não é? Eu queria que você indicasse os anos para a gente entender e os ouvintes também, só para a gente se localizar. E você está falando de que esses documentos são de que ano? Eu estou me referindo à Declaração de Santa Cruz de la Sierra, que é esse documento que é produzido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e pela CERLAUC, que é o Centro de Fomento para o Livro da América Latina e Caribe, que articula os 21 países da Iberoamérica, fazendo com que os chefes de Estado se comprometam com a formulação de leis e construam práticas de promoção do hábito da leitura. Entendi. E a democratização do acesso, que eles se comprometam a médio e longo prazo. Então, isso acaba a partir de 2003. E a partir de 2005, com a inauguração do Plano Ibero-Americano de Leitura, né, que foi justamente o Ano Ibero-Americano de Leitura, ou seja, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, investiram para pautar na agenda das políticas públicas dos países hispano-americanos e o Brasil o imaginário da leitura, o poder da leitura, o poder transformador da leitura. Isso se desdobrou em um conjunto de planos nacionais de leitura, exemplo do Plano Nacional do Livro do Brasil e da Colômbia. O leitor, para o Plano Ibero-Americano de Leitura e para a CERLAUC, é uma pessoa que sacou um livro na mão e folheou, nos últimos 3 meses, 10 páginas. Isso é o leitor. E a leitura, a política cultural, justamente por conta desses limites que eu coloquei anteriormente, porque ela vai pensar e ela vai articular esse ecossistema do livro, mas se limita aos aspectos culturais. Há uma fronteira no processo da educação, da formação do leitor, que faz com que a política cultural se limite a trabalhar com a promoção do hábito da leitura. Então, muitas vezes, na política pública, nas experiências que eu tenho estudado, de práticas de comportamento do Estado, ela privilegia aquelas pessoas que não têm acesso ao livro. Então, vamos investir na compra de livro. E tome-lhe livro chegando nas escolas, nas universidades. Falo isso em detrimento, por exemplo, de não corresponder ao mesmo investimento na mediação desses livros, em campanhas de acesso a esse livro, mas de forma menos funcional e mais interativa, mais do campo de leitura, como nós, digamos assim, dentro das licenciaturas, entendemos, menos dentro do mercado, porque quando a editora vende para o Ministério da Educação, por exemplo, em 2005, o Ano Ibero-Americano da Leitura, 2005, o Ministério da Cultura foi o maior comprador de livros da América Latina. O MEC foi o maior comprador de livros da América Latina. Os vendedores de livros, as editoras todas, compunham majors, ou seja, corporações de sociedades anônimas que compram editoras renomadas do Brasil, que tem vários selos. Então, nós vamos comprar a FTD, a Scipione, todas essas grandes editoras escolares, elas são da indústria editorial hispânica. Então, lá atrás, quando eu estava falando daquele documento em que os organismos internacionais, a OEI e a CERLAUC, com a Declaração de Santa Cruz de la Sierra, provoca que os estados, os chefes de estados, se comprometam a democratizar o acesso ao livro, é meio que uma reserva de mercado, porque você pode produzir
e um conjunto de países vão comprar. Por isso que é comum você pegar... Aí eu fui pesquisar a história do ensino da leitura. Então, nos ensinam a leitura de forma a construirmos leitores analfabetos funcionais, porque lé com cré. Não existe uma perspectiva de subjetividade, de valorizar a subjetividade que a leitura traz por si só, com a leitura de mundo, com a percepção que nós trazemos, se nós formos pensar de uma maneira mais descolonizada, menos eurocêntrica, porque também promover a leitura, muitas vezes, está associado sempre à alfabetização e a alfabetizar. Então, dentro desse grande quadro que você mostrou para a gente, eu queria que você falasse como é que você entende, como é que você percebe essa presença ou esse chamado para ter uma diversidade, tanto de autoria quanto dos tipos que são representados nessa literatura que vai ser consumida nas escolas, e eu gosto de lembrar que, como você está colocando, é um negócio. Os livros eles são comprados, né? É política pública, mas tem muito dinheiro em jogo nisso tudo. Nós pegarmos os primeiros anos do 2000, esteve muito em voga essa celebração da diversidade, né? O maior patrimônio da humanidade é a sua diversidade, dizia a Unesco. E em 2005, a Convenção da Diversidade, esse reconhecimento da diversidade cultural e das expressões culturais. Os estados, os países, os estados, eles tiveram que dar resposta a isso. E o Brasil, ele foi protagonista na votação na ONU, assim, na pauta desse reconhecimento da diversidade e, sobretudo, da oralidade, o que fez com que muitas políticas e práticas do Ministério da Cultura, desde 2003, entre 2003 e 2010, ficasse muito pautado, muito forte mesmo, para esse reconhecimento tanto da literatura indígena quanto da literatura, digamos, afrodescendente ou a literatura negra, não é? E isso favoreceu, de certa forma, algumas editoras que atuam nesse campo. Em Belo Horizonte, por exemplo, há algumas editoras que foram fortalecidas, né? E no campo editorial, essa diversidade foi celebrada com uma noção de bibliodiversidade, que é essa diversidade cultural voltada para o campo editorial, que tem, digamos assim, os primeiros chamamentos, digamos, no Chile, em Santiago do Chile, quando um conjunto de editoras independentes que se percebem fora desse contexto, porque no Chile é um contexto muito voltado para a economia. Então, por exemplo, impostos aqui, nós não pagamos PIS, PASEP, que agora o governo Bolsonaro quer voltar. Lá eles pagam, então encarece muito o livro. Então, quando acontecem as bienais, quem são privilegiadas? Essas grandes editoras. Então, eles próprios se articularam e criaram as suas feiras de livros, o que aqui, por exemplo, não ocorre. Ocorre a necessidade de ter aquele lugar das editoras baianas em tais festas, assim, que é o que é relegado pelos proponentes dos grandes eventos. Porque, como eu disse, não é só uma intervenção do Estado, é uma intervenção em que o Estado apoia. Então, a gente tem que ir e voltar nessa crítica, né? De organização do próprio setor editorial daqui. Então, quando, por exemplo, a Portuário Ateliê Editorial busca provocar e fortalecer a bibliodiversidade, ela quer provocar justamente o que seria essa noção, porque é algo que, embora esteja em voga nesse espaço latino-americano e até mesmo aqui no Brasil, mas está muito no eixo Rio-São Paulo. A Primavera dos Livros, por exemplo, defende a bibliodiversidade, mas quais são as editoras que estão representando ali a bibliodiversidade? Então, quando falamos em bibliodiversidade, não só o lugar da editora, uma editora do Recôncavo,
mas publica o quê? Publica Pablo Rios, Bom Vaqueiro, que é um livro de um autor que já publicou mais de 5, 6, 7 livros, que é de São José do Jacuípe, e que fez um trabalho magnífico, linguístico e cultural, tanto que atrás do livro, que ele celebra a cultura do sertão, traz uma espécie de dicionário de termos utilizados naquele contexto cultural. Então, isso foge um pouco da noção do livro como um produto cultural meramente. Então, a bibliodiversidade se dá tanto nos aspectos de negócio do livro, porque é um aspecto colaborativo, embora eu tenha sido a pessoa que tenha apresentado a proposta, existe um coletivo, que é o CAIS, Coletivo de Artistas e Intelectuais Subversivos, que se reúnem, né, com conteúdo litero-cultural, com indicações, e da parte mesmo técnica, da revisão do texto, da adequação ortográfica. Então, tem um conjunto de livros, um conjunto de profissionais do livro, que, a partir da demanda que o autor apresenta, nós articulamos esse autor. Aí, no caso, eu sou essa pessoa encarregada de construir, né? Fala assim, articular, agenciar, digamos assim, a produção desse livro a partir de uma demanda, que é o interesse do autor. E esse é um aspecto, e tem o outro que a Portuário investe, que é no intercâmbio, o livro como lugar também de intercâmbio litero-cultural. Então, nós aproximamos autores baianos do contexto litero-cultural hispânico na Colômbia e na Argentina, em festas literárias e feiras literárias desses lugares, desses dois países, e intercâmbio também de difusão da escrita desses escritores no mundo lusófono, provocando de quem escreve desde África em português para cá, a Portuário traduz, encaminha para a Colômbia. A Colômbia também faz as suas intervenções de escritores que são traduzidos para o português e que fazem também essa participação, notadamente em Moçambique e em Angola. Agora vai sair, por exemplo, o Passeio Interior, que tem o Rômulo Bustos Aguirre, que é colombiano, foi traduzido para o português, e o Pedro Pereira Lopes, João e o Rony Bon, que vão estar lançando essa coleção, cada um com seu livro autoral. São 4 livros com previsão de lançamento para setembro. E também numa perspectiva, só para concluir, e também numa perspectiva de diversidade dentro porque você fala muito autor baiano, mas uma diversidade dentro do estado também, para Salvador não ofuscar essa outra autoria. Não, quando eu falo diversidade, eu falo mesmo desde a produção do livro. Uhum. Por exemplo, o Rony Bon é de Cachoeira, eu sou de Cachoeira, o Pedro Pereira Lopes é de Maputo, o Rômulo Bustos é de Cartagena, mas a feitura do livro, quem fez a capa do livro foi um argentino, quem fez a diagramação foi um artista do sertão da Bahia, quem fez a ilustração foi uma pessoa de Muritiba. Então, existe essa noção de que é importante que essa cara não seja uniformizada. Não é um programa ibero-americano que serve de modelo para ser copiado no Brasil, como não foi, nem na Bahia também, como não foi. Mas teve espaços nacionais e subnacionais que pegaram esse modelo proposto, e muitas vezes esse modelo privilegia uma negociação do livro a partir que privilegia essas majors, essas empresas internacionais, transnacionais. E as independentes ficam de fora. Bom, João, agradecemos muito sua participação no Margens da Palavra, ficamos muito felizes com esse diálogo e esperamos que ele também aconteça presencialmente em outras plataformas. Muito obrigada. É isso aí, João. A gente quer agradecer pelo teu tempo e pelo rico debate que você proporcionou para a gente hoje. Eu que agradeço ser margeado por essas palavras de vocês e que tenhamos outras oportunidades, porque esse tema realmente ele é muito caro. Muito obrigado pela oportunidade e a convido para acessarem o site da Portuário Ateliê Editorial, www.portuarioateliereditorial.com. Conheça, dialogue, proponha.
Como os ouvintes já sabem, em cada episódio, 2 leitores indicam obras e autores e autoras numa sequência breve, mas deliciosa de leituras. Vamos às colaborações desse mês? Olá, me chamo Andréa Betânia, pesquisas poéticas orais e a leitura em contexto de privação de liberdade e sou professora da Universidade do Estado da Bahia. Autorretrato 1. Sou uma pessoa que o espelho não reflete. Trago os olhos arregalados e a alma exposta. Ainda de mãos dadas com a professora do Jardim de Infância, Vera Varanda, sei que os desafios serão de imensidão e inteireza. Assemelho-me aos manguezais de raízes expostas. Rasgos cortam a minha pele em escarificações, deixadas por ancestralidades que nunca emudecem em mim. Logo, há escaras em minha memória que sonha. Esfolo-me todos os dias a fim de penetrar verdades, submersas em minha preta pele. Descobrir quantas me habitam, quantas sobrevivem ao tirar das vendas, quantas resistem à queda do abismo, quantas ainda enfrentam hidras, quantas me restam do que fui e do que sou. Eis-me nua pelas ruas de Ilhéus, cruzando fronteiras da América Latina, perdida atravessando o Oceano Índico, onde cismo palavras e colho amores perfeitos. Sou uma dália atordoada, desidratada, desbravo a vida e rumo em direção aos desagravos. Nada acalma o meu desejo de construir existências. Estou aqui, entre olhos e aromas. Testemunhei a morte das orquídeas e a despedida do último outono. Moro numa clarabóia, lugar do imponderável. Desintegro-me a cada poema. Esse poema é da escritora Rita Santana, está no livro Mulheres, Poetas e Baianas, da editora Caramurê, de 2019. Olá, eu sou Lilian Almeida, escritora, terapeuta e professora na Universidade do Estado da Bahia. Quarto Conselho Infantil. Samira. A professora na escola professa: poesia é amor, é beleza e amor. Dita a verdade, veio a tarefa. Vocês devem fotografar a poesia. Pôr do sol, grandeza do mar, cintilação de estrelas. Mas Samira quis o incabível. A poesia está onde se vê. E poesia é minha mãe vendendo água mineral na porta da agência bancária para sobreviver. O poema Quarto Conselho Infantil integra o livro Inúmera, da poeta, performer, produtora cultural e professora de literatura da UNEB, Daniela Galdino, que tem várias publicações e o seu livro mais recente intitula-se Espaço Visceral. Chegamos ao último bloco do Margens da Palavra e é chegada a hora de darmos as nossas dicas. Apesar da pandemia, as eleições municipais estão garantidas. Então, pensar em política partidária é um imperativo para nós. Por isso eu indico o filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder, dirigido por Ethel Oliveira e Júlia Mariano. É um documentário que acompanha a candidatura de 6 mulheres negras na eleição de 2018 e que teve como fundo e motivação a execução de Marielle Franco. Assistir ao filme evidencia que é possível construir novas formas de se fazer política no Brasil. Então, Luciana, embora a gente ainda esteja em setembro, a gente também já está de olho no próximo ano, pensando e planejando como é que vai ser 2021. Então, esse mês eu não vou dar nenhuma dica, mas eu vou pedir aos ouvintes que nos mandem
sugestões, críticas, propostas de pauta, seja por e-mail, seja no direct, seja comentando no nosso Instagram. A gente está com um olho em 2020 e um olho em 2021, então vai ser bacana saber o que é que vocês gostariam de ouvir no Margens. Nós já temos algumas ideias para a próxima temporada, a gente já imagina que vamos fazer algumas mudanças, inclusive no formato, mas a gente também quer sentir como essas discussões que nós trouxemos até aqui ressoaram nas casas dos ouvintes. Esse foi o Margens da Palavra. Produção e apresentação, Edma de Góes e Luciana Moreno. Visitem o nosso Instagram e nosso Twitter, curtam e compartilhem com os amigos. Até a próxima!